Imaginemos por breves instantes a seguinte cena. Uma corda bamba, extremamente fina, esticada a uma altitude vertiginosa. Ali mesmo entre dois arranha-céus imponentes. Pois, daquelas imagens que causam logo vertigens só de pensar. Exato. E a grande maioria das pessoas que se encontra nessa corda decide simplesmente sentar-se. Agarram-se com as mãos a suar, fecham os olhos com muita força e rezam, pura e simplesmente para que o vento pare de soprar. E esta paralisia absoluta no meio do vazio, a sociedade convencionou chamar prudência. Prudência, o famoso mínimo risco, constroem toda uma identidade baseada nessa quietude. Mas há um pequeno grande detalhe que preferem ignorar. A corda está a desfiar-se. E é uma questão de tempo até ceder. Nem mais. É com esta metáfora visual incrivelmente poderosa que abrimos a nossa exploração de hoje. O nosso material de base são excertos fascinantes da obra PMR versus PMR, do autor Jorge Beltrán. Um texto bastante provocador, refira-se. Sem dúvida. E a nossa missão hoje é descodificar a anatomia mental das pessoas de máximo risco, as PMR, em maiúsculas, em total contraste com as pessoas de mínimo risco, as PMR em minúsculas. Exatamente. O objetivo aqui é oferecer a quem nos ouve um atalho valioso para compreender como prosperar num mundo que penaliza severamente a estática, mas sem que a quantidade de informação se torne avassaladora. É um tema que me entusiasma imenso. E percebe-se perfeitamente porquê. Subverte por completo a forma como fomos ensinados a lidar com a incerteza. Completamente. Mas antes de avançarmos, acho importante esclarecer um ponto. Sim, convém estabelecer desde logo um ponto fundamental para que não haja equívocos. O autor não está de forma alguma a defender atitudes suicidas ou uma imprudência cega. Claro, o PMR não é um louco irresponsável. Longe disso. A pessoa de máximo risco, ao contrário do que o nome possa sugerir à primeira vista, não é um kamikaze que salta para o vazio pelo simples prazer de cair. O que o Beltrán propõe é um cálculo do salto absolutamente metódico. Portanto, não é fechar os olhos e esperar pelo melhor. De todo. É a inteligência aplicada não para justificar a inação, que é o que a maioria faz, mas para desenhar um sistema que faça o salto funcionar. Num universo que muda a esta velocidade, ficar parado à espera que a corda rebente é que é verdadeira imprudência. Bem, vamos desconstruir isto, porque o livro ilustra esta diferença de atitude com uma metáfora brilhante, a metáfora da piscina. Essa é impossível de esquecer. É mesmo. Imaginemos uma piscina olímpica. Água cristalina, mas bastante fria. De um lado temos aquelas típicas escadas de metal, do outro uma prancha de saltos a 10 metros de altura. E a pessoa de mínimo risco já está ali na escada. Exato. A PMR minúscula vai descendo de grau a degrau, a testar a temperatura com a ponta do pé, a queixar-se do frio, super agarrada ao corrimão. E preocupada em entrar na água sem desmanchar o penteado. Precisamente. E a sofrer imenso. Um sofrimento prolongado e voluntário a cada milímetro que a água fria sobe. Enquanto a PMR nem sequer olha para as escadas. Pois não. Está lá em cima na prancha. E porquê? Porque mediu o vento, calculou a profundidade e sabe uma verdade inegável. O tempo que se passa ali na escada a sofrer com o frio é tempo perdido em que não se está efetivamente a nadar. O que é fascinante aqui é essa armadilha da segurança. A pessoa de mínimo risco olha para uma situação e pergunta sempre, de forma quase obsessiva, o que é que eu posso perder? A mente enche-se logo de cenários catastróficos. Sim, é uma contabilidade baseada inteiramente no medo. E a PMR? Como é que altera essa equação? A PMR introduz no algoritmo uma variável oculta genial, o custo de oportunidade. A pergunta muda radicalmente para o que é que me custa não o fazer? Isso muda tudo. Fomos educados sob o feitiço sedutor da palavra segurança, repara. Vendem-nos a ideia de empregos seguros, rotinas fixas, garantidas. Mas a realidade é que a segurança, tal como a concebemos, é uma ilusão estatística. Uma ilusão estatística. Explica lá isso melhor. Num mundo hiperconectado, onde a inteligência artificial evolui semanalmente e os mercados oscilam no ápice, a única coisa verdadeiramente segura é que tudo vai mudar. Pois, a estabilidade é um mito. Completamente. A PMR procura essa segurança no exterior, no contrato assinado, na aprovação do chefe, numa estabilidade aparente de uma empresa que pode simplesmente falir amanhã. Enquanto a verdadeira segurança para a PMR é interna. Exatamente. Reside na sua resiliência, na capacidade de reação rápida e na habilidade de se reinventar caso o chão desapareça subitamente. Voltando àquela pergunta da PMR, o que me custa não o fazer? É mesmo uma mudança de paradigma. Se não se pede aquele aumento,
O custo é mais um ano de estancamento financeiro. E de ressentimento acumulado? Nem mais. Se não se avança com um projeto próprio, o custo é perder a liberdade a longo prazo. O arrependimento pesa muito mais que o fracasso da ação. Quase toda a gente cai. A paralisia da análise. Sim. O célebre ficar a pensar eternamente antes de agir. O autor usou o exemplo brilhante do arqueiro nas fontes. A pessoa de mínimo risco é como um arqueiro a tentar acertar num alvo móvel, mas fica parada a tentar calcular perfeitamente a velocidade do vento, a umidade do ar, a tensão da corda E, entretanto, o alvo já se moveu para o outro lado completamente diferente. e acaba por nunca disparar a flecha. Porque o cenário nunca é perfeitamente matemático. A PMR, por outro lado, dispara uma flecha aproximada, vê onde cai, ajusta a postura com base nesse dado real e volta a disparar. Quando a PMR finalmente decide que as condições são ótimas, a PMR já acertou no centro do alvo, puramente por iteração. E há um dado essencial aqui que a obra destaca, a regra dos 70%. Adoro essa regra. Como é que ela funciona na prática? Para a pessoa de máximo risco, se houver 70% da informação disponível, isso é perfeitamente suficiente para tomar uma decisão e agir. Não esperam pelos 100%. Não, porque esperar pelos 100% de certeza significa que a janela de oportunidade já se fechou. Quando decidem agir, já são irrelevantes. A busca pelos 100% não é perfeccionismo? É covardia disfarçada de método. Brutal. Mas por que essa paralisia tão comum nas pessoas? O autor fala muito sobre o medo do julgamento, certo? Sim, é puramente uma defesa do ego. Quem analisa em excesso não o faz por um amor genuíno aos detalhes. Falo pelo terror absoluto de parecer incompetente perante os outros. Para ter sempre uma desculpa pronta. Exatamente. Se analisam tudo durante meses e o projeto falha, culpam a má sorte ou o mercado. Mas se agem rapidamente e falham, o receio é que a sociedade os rotule de impulsivos. Especialmente em ambientes corporativos, onde errar é quase um crime capital. Nesses ambientes estruturados para o mínimo risco, o erro cheira literalmente a medo. É um vírus a abater. Mas na mente de uma PMR ocorre uma verdadeira alquimia do falhaço. Uma alquimia. Soa quase esotérico. Mas é super pragmático. O erro não é escondido debaixo do tapete ou sussurrado na máquina do café. É colocado numa mesa de autópsia bem iluminada. E passa por 3 fases objetivas. Quais são? Primeiro, a extração de dados. O que é que falhou concretamente nesta variável? Segundo, a eliminação da culpa. Percebe-se que o erro é um evento isolado e não a identidade da pessoa. O erro é o que aconteceu, não quem tu és. Exatamente. E terceiro, a injeção de velocidade. Injeção de velocidade porque se descobriu o que não fazer, é isso? Sim, saber o que não funciona poupa imenso tempo em tentativas futuras. É por isso que o autor sublinha o custo do quase. O custo do quase. Isso bate fundo. No final da vida, o maior tormento não serão as falhas públicas, serão as quase. Quase convidei aquela pessoa para sair. Quase mudei de país. A PMR prefere cicatrizes reais a uma pele intacta de quem nunca saiu da trincheira. É uma perspectiva muito poderosa. Mas sejamos o advogado do diabo por um momento. Força. É muito difícil convencer alguém a arriscar quando a vida está razoável. Pensemos naquela armadilha tão subtil mencionada nos textos. A gaiola de ouro. O perigo do sucesso moderado. Sim, o estancamento cómodo. Porque repara, quando a vida é um desastre, o ser humano tem um incentivo biológico gigante para mudar. É sobrevivência. Mas quando é confortável, o sofá é ergonómico, paga-se as contas, entra-se na meseta da complacência. Por que inventar problemas? Se ligarmos isto ao panorama geral, recorrendo à física básica, percebemos que esse estancamento é uma enorme ilusão de ótica provocada pela entropia. E a entropia, e soa aulas de física do secundário. O que é isso na prática? De forma simplificada, é a tendência natural de qualquer sistema para a degradação se não lhe for aplicada energia nova. A maioria acredita que, se ficar quietinha, mantém o que tem. Mas num mundo dinâmico não é bem assim. No mundo competitivo e exponencial, ficar parado é o equivalente a estar imóvel numa passadeira rolante que se move em sentido contrário. Ou seja, anda-se inevitavelmente para trás. Exato. Se as tuas competências são iguais às de há 2 anos, o teu valor diminuiu. A tecnologia e a complexidade do mundo já subiram a fasquia. A gaiola do ouro é uma queda livre em câmara lenta. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Porque o livro faz uma distinção vital sobre a sede de ter mais. Não é a ganância dos filmes do Wall Street. Não é a diferença entre crescimento horizontal e crescimento vertical.
Uma distinção crucial na mentalidade da PMR. O crescimento horizontal é a roda de hamster. A pessoa quer mais, mas no mesmo plano. Mais horas para ganhar um pouco mais e-mails, mais esforço. Mas a natureza do trabalho não muda. Precisamente. O crescimento vertical da pessoa de máximo risco é saltar para um nível de complexidade diferente. Passar de empregado a criador de sistemas, de criador a líder. O sucesso nunca é uma ilha paradisíaca para descansar. É apenas uma plataforma temporária para o próximo salto. E para evitar estagnar nessa ilha, a PMR recorre a uma tática fascinante. A disrupção voluntária. Estão deliberadamente a complicar a própria vida? De certa forma. Não ficam à espera que a vida os abane com uma crise. Provocam o pequeno terremoto antes que o grande terremoto aconteça. Mudam de aquário quando percebem que se tornaram o peixe maior. Cortam redes de segurança que só convidam à preguiça. Sim, e introduzem complexidade quando o projeto fica demasiado fácil. E isso exige um estômago de ferro. Como é que se treina a mente para suportar essa disrupção sem entrar em colapso? É aí que entra a ideia de que o risco funciona como um músculo. O autor chama-lhe a hormese do risco. Hormese? Descomplica lá esse termo para quem nos ouve. A hormese é um princípio biológico. A exposição a pequenas doses de um fator de stress, que em grande quantidade faria mal, fortalece o organismo. Como as vacinas, no fundo? Sim, pensemos nisto. Se vivermos 10 anos numa sala a 22 graus, no primeiro dia que formos à rua e estiverem 10 graus, apanhamos uma pneumonia. O sistema imunitário colapsa. E com as decisões sob pressão é igual. Se evitamos atritos, colapsamos perante uma crise real. Exatamente. A solução que os textos propõem é a dieta da PMR. Expor-se voluntariamente a microdoses diárias de desconforto. Dar trabalho ao músculo da coragem. Sem apostar a casa no casino, claro. Ações triviais, mas simbólicas. Meter conversa com um desconhecido, tomar banhos de água fria ou pedir um desconto absurdo num café sabendo que a resposta será não. Pedir um desconto num café. O objetivo não é poupar os cêntimos. Nada disso. É ensinar ao subconsciente que é possível pedir, ouvir um não, lidar com o constrangimento e sobreviver totalmente intacto. A rejeição perde o poder paralisante. E esse calo emocional culmina naquilo que o autor chama a aposta assimétrica. Isto é central nas fontes de hoje. Muito importante, sim. A pessoa de mínimo risco adora a aposta assimétrica. Muito esforço, benefício pequeno e previsível. A caderneta de poupança clássica. E a aposta assimétrica da PMR é o oposto. Baixo custo de entrada em tempo ao capital, risco altamente controlado, tal cálculo do salto, mas o ganho potencial é massivo. É o home run. A lógica é semear dezenas de sementes. É planeado que 9 falhem sem causar grandes danos, mas a 10ª semente que germina muda o jogo por completo. Paga todas as falhas com juros astronómicos. Mas, para ver estas oportunidades, é preciso ter a mente aberta. O livro usa a história zen da chávena de chá. A história do professor e do mestre japonês. Clássica. O mestre serve o chá até transbordar e o professor, alarmado, avisa que já está cheia. E o mestre responde que a mente dele é como a chávena, tão cheia de certezas que não cabe nada de novo. A PMR orgulha-se da sua experiência rígida. A PMR sabe que é preciso praticar um desaprender seletivo e isso implica eliminar 3 vírus mentais específicos. Chamar-los vírus mostra logo a toxicidade da coisa. Sem dúvida. O primeiro é o vírus da tradição. Aquela frase letal, sempre se fez assim. A rendição intelectual ao passado. Depois, o vírus da especialização rígida. A ideia limitadora de que só sabemos fazer uma coisa baseada num diploma que tiramos há 20 anos. A pessoa diz, sou contabilista e fecha as portas. Falta a hibridização de competências. Exato. E o terceiro é o vírus da segurança passada. A ilusão de que as estratégias que deram vitórias ontem vão garantir o sucesso no futuro. É a receita perfeita para a obsolescência. Ao limparmos este software obsoleto, entramos no entorno de alta voltagem. E isto levanta a questão da lei da gravidade social. Confesso que essa parte das fontes me deixou mesmo a pensar. A influência das pessoas à nossa volta. A premissa é dura, mas real. Somos a média das pressões e padrões de quem nos rodeia. Se tentarmos saltar da prancha e temos 5 pessoas agarradas aos nossos tornozelos a dizer que a economia está mal, não saímos do chão. A gravidade social puxa-nos para a mediocridade.
Então a PMR tem de fazer cortes. É a chamada poda social. Pode parecer drástico, mas a lealdade ao futuro tem de superar a lealdade ao passado estagnado. A PMR desenha o seu círculo com 3 pilares. Mentores com cicatrizes. Pessoas que já estiveram na área, né? Exato. Pares de alta voltagem, colegas na mesma trincheira a inovar. E os disruptores de crenças. Esses parecem ser os mais difíceis de encontrar. São vitais. Pessoas de fora da nossa área que pensam de forma radical e estilhaçam as nossas verdades absolutas. Então, o que é que isto tudo significa? Ao desconstruirmos toda esta dicotomia, hoje fica cristalino que o risco não é um mero evento isolado, não é um botão de emergência. Não, o risco é a verdadeira moeda de troca da nossa liberdade. Aquela segurança absoluta que a sociedade procura é, no fundo, o estado natural dos fósseis. O estado dos vivos é o movimento perpétuo. O movimento perpétuo é a única resposta à incerteza. E para não deixar isto só na teoria, o autor apresenta o scanner de voltagem PMR, um instrumento prático para medir a propensão para o risco. E é com base nisso que terminamos. O pensamento provocador para exploração individual nos próximos dias. Sim. E se aplicassem esse scanner não apenas às grandes decisões épicas, mas às micro-interações diárias? Aquele e-mail que hesitam em enviar? A opinião contrária que calam numa reunião? Qual será a voltagem da vossa rotina? Será que a estabilidade que tanto defendem não é apenas um imposto invisível cobrado sobre o talento que têm medo de usar? Fica a provocação. O chão firme desapareceu. Talvez seja a altura de aprender a voar durante a queda.